As cidades de Sodoma e Gomorra são mencionadas na Bíblia como exemplos de corrupção extrema e punição divina. Eram locais onde a depravação, a injustiça e a impiedade reinavam. E isso fez com que Deus decidisse destruí-las com fogo e enxofre. Mas o que realmente acontecia nessas cidades? Como era a vida dos habitantes? Quais eram suas festas, costumes e pecados? Este artigo vai mergulhar profundamente na história dessas cidades e mostrar por que elas foram julgadas tão severamente. As cidades de Sodoma e Gomorra estavam localizadas na região do Vale do Jordão, próximo ao Mar Morto. Alguns estudiosos acreditam que elas ficavam onde hoje estão depósitos de enxofre e formações geológicas que indicam destruição por fogo. Relatos arqueológicos sugerem que, no passado, essa área era fértil, bem irrigada e próspera, atraindo muitos habitantes. No entanto, apesar da abundância de recursos, Sodoma e Gomorra se tornaram sinônimos de perversidade. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:13. Essas cidades não eram apenas locais de comércio e agricultura, mas também de festividades cheias de excessos e depravação. Fontes antigas e tradições sugerem que Sodoma e Gomorra eram famosas por suas festas, onde tudo era permitido. As celebrações envolviam danças provocantes, consumo excessivo de álcool e atos imorais praticados publicamente. Os ricos organizavam banquetes luxuosos, mas não tinham piedade dos pobres e necessitados. A Bíblia sugere que a falta de compaixão e a opressão dos mais fracos também foram razões para sua destruição. Além disso, os habitantes tinham prazer na violência e no abuso. Os forasteiros que chegavam à cidade eram frequentemente maltratados, um reflexo do coração endurecido da população. Outro aspecto pouco mencionado é a insalubridade dessas cidades. Como locais de grande concentração de pessoas e imoralidade, Sodoma e Gomorra também eram conhecidas pela sujeira e pela proliferação de insetos. O lixo se acumulava nas ruas, e a falta de saneamento básico tornava o ambiente propício para doenças. Muitas das festas envolviam exageros com comida e bebida, resultando em ruas imundas e infestadas de moscas e ratos. A decadência moral das cidades refletia-se em sua aparência. Enquanto os nobres se banhavam em perfumes e óleos caros, os bairros mais pobres eram um caos de imundície e descaso. Deus decidiu enviar 2 anjos a Sodoma. Eles foram recebidos por Ló, o único homem justo da cidade, que os convidou para se hospedarem em sua casa. No entanto, os homens da cidade cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para que fossem abusados. Essa atitude demonstrou o nível extremo de perversão da cidade. Ló tentou protegê-los e até ofereceu suas próprias filhas, mas os homens continuaram insistindo. Nesse momento, os anjos cegaram os habitantes perversos e alertaram Ló de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Eles ordenaram que ele fugisse com sua família sem olhar para trás. Além disso, a Bíblia destaca outros aspectos do pecado em Sodoma e Gomorra, como a imoralidade sexual e a falta de compaixão. Em Ezequiel 16, 49 a 50, lemos: Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas se embriagaram de soberba e comeram pão à farta, e tinham tranquilidade e segurança, mas não ampararam o pobre e o necessitado. Elas se tornaram altivas e fizeram abominação diante de mim. Por isso, as tirei quando vi isso. Este versículo destaca a arrogância e a falta de compaixão pelos necessitados como partes essenciais do pecado das cidades. Em Judas 1:7, também encontramos a referência à imoralidade sexual. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor delas, que de maneira semelhante a estas, se entregaram à prostituição e à luxúria contra a natureza, e estão expostas ao castigo do fogo eterno, como exemplo.
Essa passagem reforça o caráter sexual e moral das cidades e como isso foi uma das principais razões para sua destruição. Ao amanhecer, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. As cidades foram completamente destruídas, com tudo o que havia nelas: casas, animais e pessoas. A esposa de Ló, desobedecendo à ordem dos anjos, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Isso simboliza a consequência da desobediência e o apego ao pecado. Até hoje, a região do Mar Morto possui altos níveis de enxofre e algumas formações rochosas lembram figuras humanas, sendo associadas à história da destruição de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra serve como um alerta sobre os perigos da imoralidade e da rebeldia contra Deus. O que podemos aprender com essa história? A corrupção moral tem consequências. Assim como as cidades foram destruídas, o pecado continua trazendo destruição à vida das pessoas. Deus é paciente, mas também é justo. Ele deu tempo para que as cidades se arrependessem, mas quando não havia mais esperança, veio o julgamento. A compaixão é importante. Sodoma e Gomorra não apenas praticavam imoralidade, mas também negligenciavam os pobres e necessitados. Precisamos fugir do pecado. Assim como Ló foi ordenado a sair da cidade, devemos nos afastar das influências negativas e seguir a Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas por sua maldade, tornando-se um símbolo da justiça divina. Essa história nos ensina que devemos viver de acordo com os princípios de Deus, buscando a santidade e a obediência. Se você quer aprender mais sobre os ensinamentos da Bíblia e como aplicá-los à sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários.